Para você que está nos acompanhando, muito, muito obrigada mesmo por nos receber mais uma vez na sua casa ou onde quer que você esteja através da internet, sempre, sempre acompanhando a programação aqui da TV Galega, especialmente esse nosso encontro semanal, o nosso programa Mulheres, sempre ao vivo às terças-feiras, das 8 às 9 horas da noite e as reprises ao longo da semana. E não esquece, liga para cá, 3326-7788. No final do programa tem presentão especial vindo do Salão de Beleza Marisa, na Rua Crânia, bairro Ito Papazinha. 2 produtos da linha Dicolore. Um creme bem legal, bem bacana para os pés e para as mãos. Hidratação para os pés e para as mãos. E também esse pote especial, digamos assim, esse bastão para os homens definirem os cabelos. Vaidade também masculina, presente do Salão de Beleza da Marisa. Vamos falar agora sobre saúde, uma técnica especial dentro da fisioterapia. Você já ouviu falar em uroginecologia? Não? Vai conhecer a partir de agora na nossa entrevista, aqui no programa Mulheres. A nossa convidada, Daiane Becker, que é fisioterapeuta. Tudo bem, Daiane? Sim, tudo certo. Começar bem já explicando o que significa exatamente a fisioterapia em uroginecologia. Uroginecologia é uma especialidade da fisioterapia que vai tratar das alterações do assoalho pélvico. Para a gente entender, o assoalho pélvico é uma série de músculos, 13, que ficam inseridos na nossa pelve, embaixo da nossa bacia. E se esses músculos, por exemplo, estiver muito fraco, muito tenso, vai favorecer tanto homens quanto mulheres a terem as disfunções do assoalho pélvico. Na maioria das vezes são mulheres que sofrem desse problema, na grande maioria os homens também podem apresentar essa disfunção, essa falta de rigidez da musculatura? Isso, os homens também, mas as mulheres são a maior parte, né? Por quê? Porque as mulheres têm uma anatomia diferente dos homens e elas sofrem mais agressões ao longo da vida, né? Que agressões seriam essas? Então a gravidez, durante 9 meses ela fica com um bebê, com a placenta, líquido amniótico, em cima empurrando, né, esses músculos do assoalho. Os próprios partos, né, os próprios partos vaginais favorecem muito, agridem muito essa musculatura. A menopausa, as constipações, são sintomas, né, que são mais presentes nas mulheres, mas os homens também têm. Os homens também têm incontinência e geralmente está associado à próstata. E uma parte ali, uma gama de disfunções sexuais, que daí envolve a ejaculação precoce e a disfunção erétil, que a gente também atua. Olha que Mas bacana. geralmente é mais o sexo feminino, né? E aquela velha desculpa, ou aquela velha apresentação, eu estou com a bexiga baixa, a mulher reclamando dessa situação, e um problema que vai se acarretando durante anos e anos e anos, e quando termina numa mesa de cirurgia. Só que essa mesmo. técnica vem ao encontro de evitar essa cirurgia. A uroginecologia tenta pelo menos evitar a cirurgia. Isso, e hoje é tratamento de primeira linha. Os médicos, os próprios ginecologistas, estão indicando a paciente para fazer a fisioterapia, porque a própria cirurgia, além de oferecer riscos, existe a recidiva, né? Então, dá 3, 4 anos, as pacientes voltam aos consultórios e relatam que ainda não cessou o sintoma, que ainda tem perdas urinárias, que sente a bexiga baixa, a bexiga caída, né? Então, os próprios médicos estão indicando a fisioterapia. E se for bem reabilitado esse assoalho, 80% das pacientes deixam de apresentar esses sintomas, né? De fraqueza, de perda urinária, de queda de órgãos pelo canal vaginal, dor pélvica crônica. Então, eles estão indicando bastante para a gente. E como é que é feito, no caso, esse tratamento? Como é que são esses exercícios? Você trouxe alguns produtos, alguns equipamentos que podem mostrar exatamente como é feito, como é que a uroginecologia se desenvolve. Explica pra gente. Então, a paciente vem pra gente, a gente faz uma anamnese, uma série de perguntas, examina aquela musculatura e depois a gente parte para o tratamento, né? Então, no tratamento, a gente utiliza alguns equipamentos e algumas técnicas. Eu trouxe aqui o biofeedback e os cones vaginais. Então, tanto esse como esse, a gente introduz o canal vaginal e a paciente fortalece essa musculatura. O primeiro produto desses aqui, qual seria? O primeiro tratamento, iniciando com a paciente? Isso, a gente começa com esse aqui, o biofeedback, porque ele dá uma propriocepção para essa musculatura. Então, a mulher acaba sabendo como contrair essa musculatura através desse aparelho, além de realizar o fortalecimento, né? E os cones vaginais também, é um kit. Então, eles vêm 5 e eles têm pesos diferentes. Então, quando a paciente vem com uma fraqueza, a gente
inicia com 20, que eles variam de 20 gramas até 70 gramas. E depois, conforme a progressão, a gente vai aumentando, como se fosse uma carga na academia. Uma assim, academia. Né? Isso, quando a gente vai aumentando os pezinhos. Começa praticamente sem peso, vai aumentando, isso, né? Isso. E daí semanas e semanas, um pouquinho mais. Isso. E daí a gente fortalece essa musculatura, né? Que está enfraquecida. Que bacana. Mesmo. E isso vocês fazem com a paciente no próprio consultório de vocês, ou ela pode, né, de repente, até por constrangimento, digamos assim, receber as orientações e fazer isso no seu ambiente domiciliar, digamos assim? Esses aparelhos a gente faz no consultório. A gente primeiro, por exemplo, os cones vaginais. A gente ensina a mulher no consultório e a gente fala para elas adquirirem esses equipamentos, por exemplo, esses cones em casa. Então, elas continuam a terapia em casa também, né? Porque a gente reabilita 2 a 3 vezes por semana essa mulher. Então, tem que ter uma continuidade. Todos os dias ela tem que fazer. Então, a gente orienta os exercícios e também os cones vaginais para ela estar realizando em casa. Você falou em exercícios. Quais seriam os exercícios para aquelas pessoas que, por exemplo, não têm condições nesse momento de procurar a fisioterapia, fazer essa reabilitação, mas em casa mesmo já poder começar esse processo de reabilitação? Isso, a gente orienta assim, então, quando a gente está com muita vontade de ir no banheiro, né, a gente não pode ir em determinada situação, então a gente tranca, né, a gente segura o xixi, ou a gente tranca, de repente, para evitar um gás. Então, essa musculatura que a gente tranca, o xixi ou um gás, é essa musculatura do assoalho pélvico, é essa que a gente precisa fortalecer. Então, a gente orienta a mulher o quê? Como se fosse segurar essa musculatura, como se fosse segurar o xixi ou um gás e soltar, segurar e soltar. Segurar e soltar. E daí, esses exercícios, a gente vai estar fortalecendo o assoalho pélvico, né? Além de uma série de orientações. A gente fala para a paciente, então, cuidar com o peso, né? É muito importante, então, ter um peso ideal, porque quanto mais pesada, mais obesa, mais vai sobrecarregar esse assoalho. As cargas também, pegar muito objetos pesados, né, levantar peso, agachar, todos esses exercícios, esses objetos pesados vão estar também agredindo o assoalho. Tem profissões aqui em Blumenau que, infelizmente, aquela trabalhadora precisa conviver com isso no seu dia a dia de trabalho. Né? Pegar essa carga, às vezes até um pouquinho mais elevada do que poderia para aquela trabalhadora. Isso vai desgastando, vai acarretando e pode levar a problemas como esse, né? Com certeza. A gente orienta também uma postura adequada, quando vai realizar a micção, como seria essa postura, então, né? Abrir bem as pernas, afastar, inclinar o antebraço na nossa coxa, porque essa postura a gente facilita a saída da urina, tanto da urina, das fezes, e não sobrecarrega esse assoalho, né? Que a mulher, às vezes, muitas vezes vai apurada ali, faz rapidinho. Não, isso está errado. Tem aquela questão também da higienização. A mulher, às vezes, não está no seu banheiro, então está no banheiro do trabalho, o banheiro público, o banheiro que não seria o seu, né, higienicamente, digamos assim. E ela acaba fazendo em pé, né, de uma forma que também está ali segurando ou fazendo mais força do que deveria, Isso né? mesmo, daí não relaxa a musculatura e daí pode causar uma série de disfunções também. Qual seria a posição para realmente estar relaxada e cuidando também ali? Qual seria? Repete para a gente em casa. Afastar bem as pernas. A gente orienta também a mulher a colocar a calcinha, a calça aqui no tornozelo para permitir uma maior abertura. Colocar o antebraço aqui nas coxas e fazer uma leve inclinação para frente. Então, nessa postura, a gente relaxa bem o nosso assoalho pélvico. Né? Então, essa seria a postura ideal. Além de fazer os exercícios em casa, né? A gente orienta 30 repetições e conforme for passando, a gente aumenta essas séries, né? Essas repetições. Isso todos os dias pode ser feito? Todos os dias. E todas as mulheres, e todas as mulheres devem fazer. Desde novinhas, 12, 13 anos, que já tem caso de incontinência, até as mais velhas, né? 60, 70 anos. Então, todas têm que fazer. Então, esse não é um problema relacionado apenas ao parto ou ao avanço das idades. Como você mesmo colocou, casos de pessoas, mulheres novinhas na sua adolescência, iniciando a adolescência, já com esse tipo de problema. Isso. E, geralmente relacionado à prática esportiva. Então, são meninas que são ginastas, fazem atletismo, então elas ficam constantemente sobrecarregando esse assoalho, né? Muito salto, muito pulo, então vai sobrecarregar. E se essa musculatura não for preparada, né, futuramente vai ter casos de incontinência ou, né, 12, 13 anos já desenvolvendo uma incontinência. Então, a gente tem que estar sempre reabilitando, sempre fortalecendo essa musculatura para impedir essas disfunções. Essa técnica, a uroginecologia, é muito cara, está no alcance das pessoas aqui em Blumenau, já que é um procedimento que está chegando agora aqui na nossa cidade, aproximadamente assim, valores das sessões.
Quanto mais ou menos que a pessoa teria que desembolsar, digamos assim, até para evitar parar numa mesa de cirurgia? Varia de 50 a 80 reais as sessões, né? Daí tem convênios, né? Uma série de outras opções. Mas é bem mais barato, porque uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, uma pré-incontinência urinária, chega a ser 7, 8 mil. Então, ainda vale a pena, Fora o né? resultado que pode não ser aquele esperado e a pessoa pode voltar para uma segunda ou uma terceira cirurgia, As como recidivas. tantas mulheres que relatam, né, esse tipo de situação. Isso, Então, a fisioterapia vai ajudar, né? Bacana. Obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos, tá? Deixa um telefone de contato até para maiores informações, as pessoas buscarem mais, né, mais questões relacionadas a esse problema que, infelizmente, é tão comum e muitas pessoas guardam para si. Essa questão, por vergonha, por não querer expor o seu problema, acabam não dividindo essa situação com terceiros, digamos assim. Qual seria o telefone? É 3323-8145 ou 9128-3070. Legal, obrigada pela sua presença conosco. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Nós vamos a mais um intervalo comercial.